Hello, Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta. E o que mais nos conectam hoje? Igão, o que mais nos conecta hoje? Comida. O que é? Comida. Comida. Apenas. É por isso que tu tá aqui. Claro, né? Senão você não estaria aqui. Quando eu soube do convidado, eu me prontifiquei aqui já. Você conhece o convidado, é verdade? Conheço. Mas você não conhece o convidado porque ele te deu uma comida? Não. Não foi por isso? Não foi por isso. Foi porque que ele te deu? Uma entrevista. Uma entrevista. Isso. É verdade? É verdade. Gostaria que ele te desse uma comida? Acho que não. Gostaria ou não? Não? Não. É? Essa eu deixo pra ti, mano. Pra família? Pra família. Em família é mais bonito. Você quer apresentar o convidado? Quero, até por um parto do destino tem um Dal Ponte no nome, mas não tem nada a ver. Nada a aqui. ver. Não. É. Só coincidência. Você sabe que ele ficou 2 anos aqui, né? Sei. Você sabia por que ele foi embora? Não sei. Você não sabia? Não. Ele vai te contar por que ele foi embora. Vai contar? Foi. A desculpa mais farrapada que eu vi na minha vida até hoje sobre alguma coisa. Ele vai dar essa desculpa. Ela tá? vai falar depois. Vai falar depois. Apresenta o convidado então de hoje, vai lá. Paulo Vitor Dal Ponte, o famoso chefe PV Show. PVzinho, prazer te receber. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Boa tarde, Maninho, Igor, os nossos ouvintes aí. Saudade de voltar aqui. E que bom, né? Vamos com um papo de comida aí hoje, né? Não, comida. Não em ninguém, né? Comida tradicional, né? O nosso alimento. Alimento, comida com a boca. Isso. Comida com a boca, tá. Ô, Igão, você conheceu o PV, você falou da onde? Você entrevistou ele pra quê? Eu fiz um documentário de Football Manager, que é um jogo de computador, na época da faculdade, e ele é um entusiasta aí do jogo, né? Então ele foi... Mas ele é o maior entusiasta da região? Não, né? Pode ser. Como é que você conheceu ele como no jogo? Era eu e um outro amigo, né? Tá. Fazendo esse trabalho, o Eric indicou o PV aí pra... Tá, mas isso faz muito tempo? Faz, acho, uns 10 anos. Não, mas 2012, 2013, eu acho. Então foi antes de começar o rango. Quando é que você começou com o rango? Comecei em 2012 lá no Rafitz, foi lá que rolou a entrevista, foi né? Lá, E a gente já jogava um FM, tinha toda a ligação com o futebol, minha ligação com comida começou lá também, fazendo a janta pro pessoal que ia jogar. Janta pra galera, mas já era. Eu lembro que ele já tinha a gente teve os eventos da Copa do Mundo lá, que foi em 2014 também, então foi por essa época aí, 2013, eu acho 2014 que rolou a entrevista. Também gosto muito de futebol, então brincava de ser treinador com o FM e o Igor entrevistou. Você sabe que o nosso novo comentarista é o Igor Fontana, né? Pois agora, comentarista linda. do Mastela TV agora, Igão é o novo comentarista. É isso aí, tem que botar gente nova aí comentar, porque tem aí uns carcamano antigo que só ficam babando o ovo dos mesmos, então tem gente nova, tem gás novo, tem comentários novos, é muito importante essa mescla do tradicional com o novo. Então, ô Igão, você conhece o chefe do canal dele ou não? Com certeza. Você vê as receitas dele? Inclusive, tava vendo uma agora há pouco ele deu outra finalidade pro churrasco que sobra do churrasco, né? Geralmente faz o carreteiro, mas ele fez um bolinho ali que... Bolinho? Meu Deus, cara. Você sabe que metade das coisas que ele fez a gente já experimentou, né? Há muitas delas, né? Muitas delas. Sorte. TV, conta pro Igor, por favor, pra quem tá ouvindo, aqueles 3 dias que a gente começou a cozinhar na sexta-feira à noite lá em casa e terminou domingo à noite. Noite da friturinha tinha, né? Tinha a noite dos grelhados, da fritura, do churrasco, era insano. Uma partidinha outra de FIFA no meio de um ranguinho outro, às vezes uma cerveja, às vezes com 8 litros de refrigerante, era bom demais. Começava na sexta, terminava no domingo com palpitação dos energéticos. É verdade, cara. Tempo bom, então. A gente terminou um domingo, Igor, na PV, fazendo bolinho de chuva com Orion dentro. Recheado com Oreo. Nossa. Nunca tinha pensado nessa possibilidade. Sempre dá pra ir além. Né, cara? O cara nunca... Ao invés de botar o queijo num bolinho de churrasco, bota uma hora dentro do bolinho de chuva. Uma Orion, cara, dentro do bolinho de chuva. Não, foi um negócio interessante. Acho que umas 15 mil calorias a gente consumiu em um dia. Mas era uma outra época, né, PV? Agora... Épocas de experiências, né? Enriquecedoras. Enriquecedoras e engordativas, né? O shape não nega. Ô PV, você começa a fazer os vídeos despretensiosamente. Você vai lá, começa a brincar, começa a fazer e tal, e de repente começa a ficar profissional o negócio. Né? E quando ficar profissional é quando você ganha dinheiro. Né? Você só pode dizer que é profissional quando você ganha dinheiro com alguma coisa. Quando é que você começa a ganhar grana fazendo rango, cobrando com reflexo dos vídeos? Então, os vídeos eles ficaram com uma função de me manter na mídia, né? Porque quando eu saí lá do Rafitz, que a gente já citou aqui no começo, o pessoal que comia as jantas que eu fazia lá começou a me convidar para fazer eventos. Meu filho tá de aniversário, tu não cozinha pra gente e tal. Eu fui fazendo um ou outro sem a pretensão de virar algo profissional, né? E aí um ia indicando pro outro,
e eu comecei a ter mais eventos. E assim, por que não, né, começar nessa área? Então eu peguei e estabeleci alguns cardápios, que daí a gente precisava já ter um cardápio para poder oferecer, porque apesar de o evento ser exclusivo e cada um fazer da sua forma, a gente precisava ter uma base. Então aí eu criei 5 cardápios que ao longo do tempo foram... Tá, você começou com risoto. Era paella de frutos do mar e de carnes brancas. A gente tem entrevero hoje também no nosso cardápio, e a gente botou 2 tipos de churrasco. Churrasco eu em ia formato perguntar, picadinho. qual é a diferença desses 2 churrascos aí? O churrasco formato picadinho é o evento mais em pé, para quando alguém tem algum aniversário queira colocar banda para tocar e ficar comendo de uma forma mais informal. Então a gente faz uma sequência de degustação, onde tem o sanduíche de choripã, o sanduíche de frango, depois a carne em si, e a gente tem o formato almoço. O formato almoço é aquele familhona de domingo, que daí todo mundo senta na mesa, a gente faz um buffet de saladas completo, com maionese, salpicão, e serve a carne no final do buffet. Então, dependendo do evento, da proposta, a gente encaixa um ou outro. E tem os hambúrgueres que eu não coloco como algo no meu cardápio, mas que a gente pode fazer alguns eventos com hambúrgueres. O hambúrguer, ele tem a premissa de que precisa de um pedido muito grande, porque, por exemplo, vou fazer 10 hambúrgueres, o valor que eu vou ter que cobrar nele para deslocamento meu e da minha equipe não paga esses 10 hambúrgueres, vai ficar um valor muito caro por lanche. Então, em pedidos maiores, a gente consegue atender de boa. Então, fala pro Igor como é que foi a experiência também da hamburgueria. Né? A hamburgueria nasceu na pandemia. Isso. Né? Como é que foi essa experiência lá? Eu fiquei em casa muito... com a minha ansiedade toda, sem ter onde tirar, e assim, preciso trabalhar em algum lugar. Daí a gente voltou pro Rafa, que também estava com o campo na época, sem ter que atender por causa da pandemia, e a gente abriu uma pequena hamburgueria delivery lá. E eu não começou lá. Começou lá no Rafa. Eu fechei por um mês, porque na minha cabeça a pandemia ia durar só esse tempo, né? É verdade. Aí a gente fez o delivery lá. Tinha o Leandro, o vulgo Satã, que era meu amigão, tinha uma moto, assim, tu vai entregar, né? O Satã que entregava teu lanche, olha, o pão que o diabo amassou. E aí o Satã ficava nas entregas e eu com o atendente fazendo lá os lanches. E foi bem legal, todo mundo comprou pela parte da amizade, né? Todo mundo ia lá e depois todo mundo começou a disseminar, e esse boca a boca foi uma característica até do meu trabalho. Raramente eu fazia campanhas publicitárias, sempre um indicava pro outro, e como o gordinho gosta de fazer comida boa e de servir com fartura, isso era basicamente o meu marketing, né? Num evento, o cara disse, comi bem e comi bastante, então pode contratar que é legal. E aí o hambúrguer dando certo, quando a pandemia começou a fazer vereda de acabar, a gente assim, vamos continuar com um espaço físico. Então a gente saiu de lá, fomos pro nosso espaço e ficamos lá por um ano e meio. Um ano, né, cara? Aí depois, pela incomodação do dia a dia que dá um delivery, né? A entrega sempre é complicado, a mão de obra está cada vez mais escassa. Então os eventos começaram a voltar com o final da pandemia. E a minha agenda começou a ficar complicada, porque nos finais de semana eu precisava sair do delivery para atender os eventos e a minha cabeça já não funcionava mais direito. Então, naquela época eu ainda tinha o trabalho aqui na rádio, tinha outro trabalho em Floripa na assessoria de imprensa, então 4 empregos naquela época me matou. Aí eu tive que abrir mão de alguma coisa e resolvi abrir mão da hamburgueria. E fiquei com os eventos e com os outros trabalhos. Foi bacana, Igor. Algumas. O Mano sempre fala bem do teu hambúrguer, eu quero saber qual o blend. Então, na verdade, eu e o Dinão. O Dinão era um Dinão também, é verdade. Era um consumidor assíduo. É muito legal o hambúrguer, porque onde eu vou hoje todo mundo fala, né? Ah, que saudade daquele hambúrguer, teu hambúrguer era o melhor. Nunca tive essa pretensão em ser o melhor, e se alguém me perguntar, nunca vou dizer isso. Mas eu queria ter um produto muito bom, e acho que isso eu consegui. Com os molhos que eu colocava no hambúrguer, ele tinha sempre uma identidade que aquele molhinho, aquele gostinho no final só tinha no meu. Tentei colocar isso e foi bem bacana. Depois a gente foi pros festivais também de hambúrguer com o Içara em Brasa, que a gente fez os lanches lá. Destaque, né? Teve uma edição do Içara em Brasa. Isso. Ganhei 2 edições, fiquei em segundo em uma, né? E a gente deixou agora o legado com o Rodrigo, que também tá trabalhando com hambúrguer e tá ganhando todos os Içara em Brasa também. O Igor perguntou do blend. O segredo, ou é muito segredo? O blend, eu diria que ele não tem um segredo. O blend, ele é uma coisa que a tua degustação vai te dizer qual é o melhor. É claro que a gente vai pra uma praia que é tipo um sommelier, né? Se botar 5 rótulos de vinho aqui, talvez eu não consiga descrever qual que é qual.
Mas experimentando as carnes, você vai ver que tem diferença. O meu hambúrguer preferido seria só a fraldinha, não seria um blend. Que a fraldinha tem aquela parte mais gorda e tem a parte mais magra. Eu acho que só essa mistura já é perfeita para um hambúrguer. Que é o que eu faço na minha casa até hoje, tá? Eu vou lá, cara, eu compro só fraldinha, mando moer, faço hambúrguer, que é a dica do PB. É bom, né? Pra mim é melhor que tem, cara. Não tem, porque aquela parte de baixo da fraldinha, que a gente chama fraldinha red, né? Que é aquela parte sem a gordura, ela é muito irrigada. Então aquilo traz uma suculência pro hambúrguer fantástica. Só que não dá pra pegar aquela fraldinha muito gorda, né? Aí fica indigesto, cara. Tem que ter um 30%, 25% ali daquela, só aquela cabeça em cima, e ela tem umas membranas atrás. Então tem que dar uma limpadinha na carne antes de moer. Hoje já existem máquinas de moer carne de uso doméstico. Então se você gosta de hambúrguer, puder ter uma máquina dessa em casa, você vai poder fazer o hambúrguer fresco, também é outro diferencial. O hambúrguer da hamburgueria, o meu blend era 100 com peito. O A100 para dar estrutura e suculência na carne, e o peito para trazer essa parte da gordura que vai dar o sabor. Por que dessas escolhas? Porque eram carnes que na época eram mais baratas, então tinha muita gente que utilizava peito e paleta. Dá para fazer várias combinações. O peito e o A100 eu diria que é o blend mais comum em todo o Brasil, nas hamburguerias lá de São Paulo, que é o eixo onde é mais difundido o hambúrguer. São Paulo, Rio de Janeiro, não Rio de Janeiro, mas São Paulo sim. E o peito e A100 é o hambúrguer das hamburguerias, porque é um blend que ele tem um custo legal. Aí tem gente que trabalha com hambúrguer congelado, que eu não indico, porque a carne perde todo aquele frescor que a gente tem moendo na hora, mas tem vários outros blends. Se tu for comprar uma picanha, por exemplo, uma picanha premium, ela tem aqueles 2 dedões de gordura, e quando tu assa essa picanha, aquela gordura fica excedente, né? Gordura demais, chega até a ficar meia a gordura de uma picanha tipo premium com a carne. Eu retirava um pouquinho dessa gordura da picanha, fazia um toalete, deixava ainda um dedão de gordura para ela ficar bem boa assada ali, e assava a picanha com picanha. Pelo amor de Deus, não vamos moer a picanha em si, mas se você tiver a oportunidade de pegar um pouquinho dessa picanha que tem gordura em excesso e moer, por exemplo, essa gordura de picanha com um A100, vai também ter um hambúrguer sensacional, com aquela gordura, ela é bem assim suculenta e tem um sabor bem marcante. Então, o hambúrguer de costela, que é famoso, mas eu não sou fã, cara. Eu também não. Eu não acho o hambúrguer de costela tão deliciado. O hambúrguer de costela, a costela em si, ela tem um fetiche, né? Hoje, quando a gente vai trabalhar nesses meus churrascos aí que eu faço também, tem muita gente que me pede a costela, e eu sempre indico outros amigos meus. Eu acho que o mercado, a gente tá aí para se ajudar. Então, pizza tem quem faça. Carnes tem quem faça de diferentes formas, então ao invés de querer todos os clientes para mim, eu acabo indicando. Então costela eu não faço, porque a gente nunca tem um padrão de costela. Por exemplo, se você for comprar uma costela inteira para assar, a costela é um churrasco agregador, então a gente vai botá-la ali, ninguém vai querer comer a melhor costela, a gente vai deixar ela assando num fogo de chão, vai tomar uma cerveja, bater papo, então ela vai ser um churrasco inclusivo, né, pra gente ficar ali conversando. Agora, se eu for entregar ela num evento, eu preciso comprar só a janela, que é aquela parte que já tem mais um padrão, só que as marcas também diferem bastante, então é difícil de conseguir entregar o mesmo resultado. Padronizar é difícil, né? Isso, porque tem bastante tempo também de assado, porque você tem que quebrar aquelas fibras da carne aos poucos, aquilo derreter e ela ficar macia, e também tem gente que gosta da costela macia, mas não gosta dela desmanchando, e quando a gente assa demais, às vezes ela acaba desmanchando também. Então são carnes assim difíceis de trabalhar, e a gente também aumenta muito a mão de obra de um serviço, porque a gente tem que ficar 12 horas em cima dessa carne. Então, quem já faz costela, eu indico, fogo de chão, varal de carnes, e eu tiro ela do cardápio. E no hambúrguer, eu acho que ela, se colocada em excesso, ela deixa o hambúrguer até indigesto. Você termina de comer ele, depois que passa ali, se você não tiver uma boa cerveja para limpar o paladar, fica até um cebão na boca. Um cebão na boca. Então eu acho que... Pra mim é tranquilo. Eu acho que ela... Não tem problema nenhum. E como ela é uma carne muito gorda, você precisa queimar essa carne, então faz esse hambúrguer, já serve, come logo, né? Porque igual a bananinha, né? A bananinha que é o meio dos ossos da parte ali do contrafilé. Você faz o churrasco de bananinha, ele é saboroso, porque ele é gordinho ali, você queima ela rapidamente e já come, porque se esperar sobrar, um pouquinho, esquece. Se sobrar... Ou se for usar no carreteiro, é o carreteiro gloss que eu chamo, né? Que depois fica a tua boquinha bem marcada ali com batom. Tá ali aqui, vem cá, fala pro Igão a geleia de bacon. Isso pra mim é famosa aqui. Geleia de bacon, cara. Geleia de bacon é um dos clássicos do hambúrguer, né? E eu aprendi ela no Food Network, porque tinham muitos canais que passavam no Food Network, chefes dos Estados Unidos, e eles frequentavam as hamburguerias mostrando como é que eram feitos lá. E eu vi um dia essa geleia de bacon, assim, caramba, mas bacon com mel e açúcar mascavo, e acabei fazendo em casa para experimentar, e foi muito legal, porque teve uma boa aceitação nos eventos que eu fazia para os meus amigos. Depois a gente colocou, quando lançamos o hambúrguer lá na hamburgueria, a gente colocou a geleia de bacon, e todo mundo comprava bastante, porque
é uma coisa muito inusitada, né? O salgado e o defumado do bacon misturado com o doce do mel. Não era o hambúrguer mais vendido, era o linguarudo mais vendido, que era o bacon tradicional, grelhado ali por cima, mas esse de gelé de bacon era o nosso segundo lanche mais vendido. Como é que era o linguarudão? Fala pro Igor, assim, ele tinha um bacon que caía dele. 2 tiras de bacon e uma carne 180, queijo e o nosso molho, um pouquinho de molho barbecue também. O bacon é legal no lanche, né? Porque tem muita gente na nossa tradição do x-salada, a gente tem o bacon picado e ele feito na chapa. Então ele fica ali às vezes na chapa um tempão, porque a gente faz uma porção e vai montando os lanches conforme vai saindo e ele fica um bacon bem crocante. E na hamburgueria, como a gente trabalha com aquele bacon mais inteiro, a gente também pode fazer esse bacon crocante. Mas eu gostava de, no meu lanche, deixar o linguarudo com ele um pouquinho mais de suculência. A gente passava ele na grelha, mas eu não deixava ele extremamente crocante, porque era um jeito de fazer. O fatiado não precisa ser tão crocante, né? Exatamente. Ele fica meio ruim de comer. Tem gente que faz na churrasqueira também, então a churrasqueira acaba dando uma tostada maior nele. Demais, né, se bobear o bacon, tu tira do pacote e come também, né? Que é maravilhoso também, né? O bacon torrado, quando você faz um monte, porque na hamburgueria geralmente você faz um processo todo antes para montar os lanches de forma mais rápida, né? Então se você vai ali frita 30 bacons, tu fica olhando aquele bacon olhando para ti. Aí eu deixava o meu bacon assim um pouquinho, não é mal passada a palavra, né? Mas eu não deixava ele torrar a ponto de ficar crocante. Então ele era um bacon um pouquinho mais suculento, que dividia opiniões. Tinha gente que ligava pra lá e falava, não tem como dar mais uma passadinha no meu bacon, deixar ele bem crocante. Então, na medida do possível, eu fui deixando os 2 tipos prontos, mas na minha preferência é que ele esteja mais suculento. Bom, tem abraço pra ti aqui, ó, o Tafa tá mandando um abração. Tafa pediu pra você mandar a receita de hambúrguer com abacaxi. Tafa do Morro da Fumaça. O Babica no Abaca, a gente chamava, um apelido carinhoso nele. Esse hambúrguer foi filmado semana passada e ele tá no nosso estaleiro ali pra ser editado em breve, porque eu gravei esse vídeo muito tempo atrás. E a receita ficou maravilhosa, só que naquela época a gente usou uma linguiça que a gente tirou da pele e fez um hambúrguer com essa linguiça colonial, que era mais prático e tal. Agora eu peguei e tem um especial que tá vindo aí, que a gente utiliza carnes de porco para hambúrguer. Então eu fiz um blend que leva picanha e um pouquinho de filé mignon e fiz outro blend que a gente usa o pernil de porco. Então, mas não dá pra moer carne de porco, ela não dá liga? Dá, ou se dá. Imagina, fica bom? Tão bom quanto o de carne bovina, né? Fica legal. É um hambúrguer que a gente tem que passar um pouquinho mais, porque aquele douradinho da carne de porco, ele é um espetáculo, né? Então eu fiz 2 vídeos, ali, né? 2 vídeos ensinando blends com carne de porco e um dos lanches é esse lanche que leva uma carne de porco, queijo, abacaxi grelhado e bacon. Então é um lanche que tem o agridoce está bem presente nele. Tirava o abacaxi e veio com o abacaxi mesmo. Tem fotos a primeira bocada é com abacaxi, depois eu ia avaliar como... Pra ver se dá. É um lanche que com certeza você não vai gostar a ponto de comer sempre, eu acho, mas pra sair da rotina assim é bem legal. Ó, tem abraço pra você, o nosso querido Andy da Carvoeira tá te mandando um abração. Outro pra ele pro Tafa. Seu maior cliente da Carvoeira, não, em tamanho talvez, né? Pierão Garcia tá te mandando um abraço aqui, mandou foto do hambúrguer dele aqui, de peito, que bacana. O Jailson de Souza da Silva, não conheço ele. Boa tarde, mano, que programa sensacional. Parabéns e um grande abraço ao PV Show. Obrigado. O Erickson tá dizendo aqui, mano, meu Deus, só larica agora uma hora dessa, Agora com fome, bicho, uma hora dessa aqui não dá. PVzinho, o hambúrguer durou 1 ano e meio, mais ou menos. O PV vai para os eventos e você tem que se adaptar aos eventos, adaptar as pessoas, mas as pessoas te contratam também, não é só pelo rango, é porque querem o PV, né? Exatamente. Acho que tem um pouco disso, né, cara? Tem um pouco da mística do PVzinho, né? Com certeza, até por esse fato de a gente estar sempre nos eventos e não divulgar, né? Então, eu tenho minhas páginas ali, eu faço comida o tempo inteiro, filmo os vídeos pro canal, tem um vídeo novo lançado no YouTube todo dia, até já aproveitar. 1 por dia você tá fazendo? 1 por dia. Caraca, velho. E em 3 canais, né? E aí... Tá, mas só um pouquinho, você tem um canal de comida saudável? Então, como é que é? Um de comida saudável e um de comida vegana. Sabia disso aí, Igor? Eu ouvi falar, mas achei que era brincadeira, é verdade? É verdade. Como é que é o nome do canal do... O canal vegano chama Veganismo Carnívoro. Eu deixo muito claro no canal que eu sou carnívoro e eu não quero imitar carne de jeito nenhum. Tá. Então a ideia é trazer receitas veganas que tenham personalidade e que sejam boas por serem veganas. Não precisa fingir que faz uma carne. Não precisa triturar pasto e falar que é hambúrguer. Então eu pego e faço receitas veganas que pra mim são receitas de personalidade que são muito boas. E me surpreendi com várias delas, tá? Tem
cozido de grão de bico com molho de mostarda, que é um espetáculo, é melhor que estrogonofe aquilo. Textura do grão de bico, então muitas receitas eu venho aprendendo para fazer pro canal. Tá exagerando, né? Não, cara, tem coisas boas pra caramba, veganas, mas nenhuma delas imitando a carne. Tá. E tem o meu canal Fitness, que daí o pessoal começou a me pedir receitas mais light, porque quando eu falava assim, ó, coloque um fio de azeite, daí a galera disse, pô, mas isso aí é um fio de azeite, colocou quase 1 litro, assim, é que o meu fio tem bitola larga. Né? Então o pessoal começou, faz a receita mais leve. Se eu trazer o público vegano pro meu canal de churrasco, ou trazer o público fitness pro meu canal de comida, eu vou desvirtuar o meu conteúdo de comida, que é a minha essência, é uma essência gordinha, né? Sempre foi a vida inteira. Então eu criei esses 2 correlatos para que cada público fique no seu esquema aqui e ninguém brigue. Então aí tem os outros 2 canais, mas conteúdo novo todo dia. Tem hater ou não? Bastante, né? Mas pouco ainda, pouco. Tem que ter mais hater, né? Quanto mais hater, mais sucesso. Tem, assim, de criticar muito a essência, não. Às vezes, um fio de azeite tem muito azeite, ou muita tem caloria, quer ter muita caloria, essa coisa assim. Aí, quando eles começam no canal vegano a falar dessas loucuras aí de brigar, porque o engraçado é que todo mundo quer que você siga uma doutrina que a pessoa quer, né? Ninguém quer liberdade pra vida, né? Então, assim, quando a pessoa começa a brigar por causa disso, vocês estão comendo carne, eu deixo eles se brigando lá. É melhor, né? Deixa ele estar. Aí eu ainda boto um emojizinho de uma pipoca, pegando a pipoquinha e vendo eles brigar lá. Eu não vou entrar nesse mérito aí. Deixa os caras brigar, né? Mas tem hate sempre tem, mas com certeza eu tenho muito mais gente enriquecendo o conteúdo, agradecendo, sugerindo receitas. Eu fiz agora umas receitas de cavaquinho, bolo de banana, que são receitas da nona, né? Que a gente chama, receitas que eram antigas, que foi uma sugestão mas não é fit, né? O cavaquinho da Neiva não tem nada de açúcar. Nada, com nata ainda, nada, banhado no açúcar com canela. Mas sim, são dessas receitas mais tradicionais dos anos 90, ali vamos falar, 80, 90, foi uma pessoa que viu lá, faz essas receitas aí. Então, sempre tem muita gente enriquecendo. Um abraço pro nosso querido Charles aqui, o Charles Martins da Anjo, tá mandando um abraço pra ti. Ele ficou intrigado com a bitola larga do fio de azeite. Fio de azeite. Fio de azeite. Ficou intrigado. Energia, né, cara? Energia, quando você tem muita amperagem, tem que botar um fio mais grosso, senão queima tudo, né? Vai, tem alguma pergunta pra ele? Tá, eu queria saber por que a batata frita na banha de porco fica tão melhor do que no azeite. Tem alguma lógica aí? A fonte de gordura, talvez tu vai gostar mais da fonte de gordura animal, porque ela já tem o gosto da carne ali junto, querendo ou não, né? O gosto do animal, né? Então, aí a gordura vegetal, existem vários tipos de gordura, né? Óleo de canola, óleo de girassol, então, a banha de porco é outra experiência, né? A banha de porco, ela dá uma conotação mais pesada pra fritura, né? Mas ela também é mais intensa no sabor. O segredo é saudável, né? Tem gente que diz que não, né? Mas, cara, se você não for especialista, você se perde, né? Com as informações. Porque um dia alguém te fala uma coisa, depois outro dia os vilões da comida são outros. Tem aqueles vídeos que o pessoal fala, a água não sei o que, de manhã dá azia. E o café tem não sei o que. A margarina e a manteiga, né? Cada século, Quem sou eu? 10 anos muda, né? Quem sou eu, uma pessoa de 150 quilos, vim aqui falar sobre regras de nutrição, né? Mas é esquisito. Se você for noiar com tudo, você não come mais, né? Tá bom, a gente já volta aqui no Manos Radio Show. Quem está conosco aqui, Gão, hoje? Chefe PV Show. Tá com fome, amigo? Já almoçou ou não? Já almocei, mas não estou laricado. Eu não almocei, eu tô desesperado. A gente já volta aqui no Manos Radio Show, vai. Voltamos. O Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam, Igão. E hoje o bom rango, é isso? O bom rango. A boa comida nos conecta? Com ele. Com ele? O Chefe PV Show. Agora eu tava olhando o Instagram dele, fit. Eu achei que era brincadeira, mas não é verdade. É verdade. Tá bem curtido o fit ou não? Tá. Também é bomba. O outro é bonito, né? Vamos ser sinceros que o outro é mais bonito. Né, cara, mas e aquele macarrão de repolho ali, como é que é? Fica bom mesmo? Não, ele ali não. Não gostei. Macarrão de repolho? Tu corta o repolho um pouco mais grosso pra ele imitar um talharim. Aí depois eu fiz um molhinho ali e tal. Achei que ficou muito com uma textura. Mas você não acha um absurdo, por exemplo, o lance da comida fit querer imitar a comida gorda? Se é fit, faz o fit, não imita o gordo. É porque é difícil, né? Mais difícil de tu... Você tem que imitar, não precisa imitar, e não é nem o ser fit, porque o ser fit é uma coisa muito ampla, né? Eu não sou nutricionista, então às vezes o ser fit é o menos calórico ou é o que não tem algum ingrediente. Tá. Então hoje tem um grupo muito seleto de gente de tudo quanto é coisa. Tem o celíaco, tem o que não come isso, não come aquilo, que tem determinada restrição. Então é difícil. O fit que eu trato no canal é a mesma receita, menos calórica.
Então a gente tenta trabalhar uma versão menos calórica daquela receita. Ou alguma coisa que tá virando trend na internet, né? Então esse macarrão de repolho era uma trend da Chef Heaven, que foi do Masterchef Profissionais. Então uma receita que ela falava que era maravilhosa. Daí eu repliquei a receita no canal e fiz. Aí pro meu paladar não ficou tão maravilhosa assim. Vai frango, molho branco, um pouquinho de mostarda e aí o macarrão é substituído pelo repolho. É porque a Coca Zero, por exemplo, ela não engorda, né? E o suco engorda. Mas o que é fit? O que não engorda ou o que é saudável? Pois é, essas relações sim são difíceis de a gente trabalhar, né? Então, olha aqui, o lance de colocar um vídeo por dia, cara, não cansa demais? Bah. Porque pô, bicho, é tenso, cara, tem que produzir material. Exatamente, porque produzir material é caro. Primeiro de tudo, né? Então a gente, pra eu fazer um vídeo todo dia. Quem é que paga pelo rango? Você tem patrocinador ou você compra comida? Eu compro a comida. Ele vai comer, compra a comida, ganha um pouquinho com a AdSense, né? Então a AdSense acaba pagando a comida ali no mês. E o YouTube, ele funciona para me manter vivo com os conteúdos, para me linkarem com comida, para me contratarem para os eventos. Então a maior parte do meu ordenado vem dos eventos que eu atendo. Então até agora estou desenvolvendo um curso que é legal falar também, que é o Manual do X-Salada. Eu vou ensinar a fazer desde a carne do X-salada, os molhos, maionese caseira, maionese de bacon, porções de uma lanchonete e versões de X-salada. São 18 vídeos reunidos no especial, que eu gravei em parceria com a Belopan, que daí é um dos meus patrocinadores, que a gente vai trazer tudo de forma gratuita, esse conteúdo do X-salada, que ele vai ser destinado a entusiastas, né? Pessoas que gostam de X-salada, gostariam de receber pessoas em casa para fazer X-salada, ou até mesmo para quem queira abrir o negócio, porque vão ter alguns módulos de aulas que eu vou ensinar a precificar, vou ensinar a organizar uma bancada profissional para tu poder estar trabalhando e montando teu X-salada. Então esse curso não é focado para o cara que vai no final trabalhar com isso, mas ele é feito para o entusiasta de salada, mas também pode servir para a pessoa que quer abrir um negócio. Tipo o X de Criciúma mesmo, aquele milharado e tal? X de Criciúma, que tem aquele arremate que é a pá de pedreiro, que bota aquela maionese e termina ali com o reboco do milho. Aquele ali para mim é o sensacional. A combinação, né? Tá de botar num pote, né? Maionese e milho. Maionese caseira comigo. Já fiz isso, tá? Já abri um pó de milho e botou maionese? Nunca fiz. Eu já fiz isso aí. É sensacional. Tem até o salpicão de grãos do PV Show, que acompanha meus pratos de jantares, né? Acompanha a paella. Ele é inspirado nessa primeira bocada do X. Eu uso milho, ervilha, maionese caseira, daí coloquei uma base ali do vinagrete, cebola, tomate e tal. Então eu faço um salpicão ao invés do frango, que daí já vai o frango nas receitas, às vezes, né? Então eu tirei o frango, coloquei os grãos e coloquei essa maionese caseira. É uma coisa que todo mundo fala, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Daí eu chamo de salpicão de grãos, mas foi uma invenção que é legal isso na cozinha, não é porque determinada coisa se faz assim. O meu chimichurri é uma coisa que eu faço do meu jeito, tem uma base toda do chimichurri, já pesquisei chimichurri aí de todo mundo que faz, chefes renomados da Argentina, uruguaios, enfim, mas você tem que pegar as referências e fazer as suas receitas, né? Então esse salpicão eu fiz inspirado nessa primeira bocada de salada e faz muito sucesso onde a gente vai. Então, todo mundo curte bastante. PV, qual é a diferença essencial do X-salada pro hambúrguer? O X-salada, ele é um lanche que talvez vai me encher mais e vai ser mais barato. Isso eu falo no curso, que é um lanche feito para ter um preço final não talvez tão alto e satisfazer. E o hambúrguer, ele já é uma coisa que prioriza mais sabores individuais. Por exemplo, aquele hambúrguer que vem muito carregado, que vai picles, vai cebola, que vai isso, aquilo, eu não curto. Os meus hambúrgueres do delivery tinham sempre um pão muito bem escolhido, que vai agregar com o lanche, uma carne, um blend muito bem feito, um queijo, um molho e um acompanhamento. Às vezes o bacon, uma geleia. Então, lanches mais simples. Não vários acompanhamentos. Não. A carne é coadjuvante no X, né? Às vezes exatamente. Dá pra pedir o de ovo que tá feliz. No hambúrguer, na carne para hambúrguer, a gente utiliza carne e gordura. E uma base salgada, né? O sal ou uma pimenta do reino estourando por cima dele. Para valorizar justamente essa carne que é mais alta, que tem um pontinho vermelho por dentro. E trazer esse sabor como um protagonista. Já no X-salada, eu uso uma carne um pouco menor, 250 gramas para 180 do hambúrguer. E nesse meu curso eu coloco cebola na carne também. Porque eu boto até na hora de moer. Então tem uma proporção de sal, cebola e a carne, que daí essa cebola, além de trazer esse gostinho diferenciado para a carne, ela também vai trazer uma suculência, porque como essa carne vai ficar mais fina na chapa, porque o pão do hambúrguer é maior e ele é menos denso,
né? Ele vai ficar mais fininho e vai ficar maior. Então eu trago a cebola, que ela vai dar, além de um gostinho, vai trazer uma suculência, porque é um ingrediente que tem bastante umidade. Tem gente que coloca também tomate. O que eu não costumo colocar no hambúrguer, prato de salada, que alguns lugares colocam, é farinhas. Ovo e farinha, né? Que dão liga. Então acho que a própria liga é a gordura da carne. E eu só coloco uma cebolinha para trazer essa umidade Mas extra. o ovo até é tolerável, cara. A farinha a farinha não dá, né? É só pra dar São X escolhas que é que a gente gosto de faz. farinha. Tem até, já vi até profissionais que colocam polvilho na carne do x-salada. Então, é por isso que é tão legal ter esses estabelecimentos, né? Tem gente que prioriza o preço final, tem gente que prioriza um lanche bonito, tem gente que... Existem várias formas de se fazer a mesma coisa. O que eu prego é que se use sempre bons ingredientes, bons processos, e no x-salada tem uma coisa que às vezes eu não gosto muito do x-salada da nossa região, que pra mim é o melhor, tá? Vamos deixar isso bem claro. O nosso x-salada aqui, eu já... Na época que eu tava em Floripa, é outro x-salada. Nas viagens que eu faço pra outros lugares também, o nosso x é muito bom. Só que tem muitos lugares que montam em camadas. Então a primeira camada é milho. Quando tu acha o alface, tá a alface toda junto ali, o tomate vai lá pro final e no final fica tipo um banhadão da maionese que sobrou. Eu tento montar o meu X de uma forma que toda bocada tenha todos os ingredientes que estão nele. Então, é uma preocupação que eu tenho. Mas tem aquele milhar E cima, no né? final eu adiciono a conchada de maionese com milho por cima. Aquilo ali é o meio que o acabamento, né? Do lanche. Mas o reboco, eu tento, né? eu tento sempre montar ele de uma forma que tudo que tu colocou no lanche tenha do começo ao final. Mas aí são questões que também envolvem o que a gente acha, né? Não tem uma regra definida, né? Cada um. Eu sou um cara que eu não gosto do x-salada com carne, eu gosto só com frango. Teve uma época que eu tava pedindo o misto com milho, cara. Daí vinha umas 8 fatias de queijo, umas 200 de presunto, daí terminava com um reboquinho de milho. Eu pedi um misto egg também, misto egg com milho também, eu pedia, que era muito bom. E essas relações são bem legais mesmo, de a gente ter um jeitinho. Volta e meia eu pedia lanche pra mim, e aí quando eu ia comer com a mãe, eu pedia um lanche pra ela, né? Só que ela não ligava, porque ela não comia muito lanche, ela raramente terminava. Então eu cortava o lanche, ao invés de cortar na vertical, eu cortava na horizontal. Então eu pegava os 2 milho pra mim, no começo, e ela não gostava muito de milho, então ela ficava com as duas finais. Então dela ficava menor e o meu só milho. Alô, mãe. Vai lá em casa comer o X. Vai fazer isso aí também? Acho que eu vou fazer. Ô, PV, eu sou da época que eu curtia muito aqui o X Coração, cara, que era uma tonelada. Bom também. Meu Deus do céu, eu achava demais. Tem o X Gaúcho também, né, que é bem difundido na internet, tá? Até mais do que o de Criciúma. Se tu for colocar X Gaúcho na internet, no YouTube, tu vai ver várias pessoas fazendo. Prensadão, né? É, o prensadão gaúcho. E o Coração é um dos X bem famoso no Rio Grande do Sul, que aí tem alguns que colocam a carne mais o coração. E tem uns que colocam só o coração. Eu já comi lá uns de alcatra muito bom, cara, quando eu vou pra lá. O deles é um X mais assim, montado nessa questão que eu falei, que o ingrediente aparece do começo ao final, né? O nosso é aquela boca de jacaré bem aberta com tudo que cabe dentro. E deles é mais montadinho e prensado. Então, perigoso dizer qual é o melhor, qual é o melhor. Eu acho que o nosso é o melhor. Mas. Nossa, é melhor, com certeza. Todos eles são bons, né? A gente tem que defender a nossa praia, mas também defender sem brigar. Olha aqui, um abraço, Parabão tá mandando um abraço, cara. Mano, que papo mais faminto. Teve um tempo que comia muito queijo quente com milho e coração, maravilhoso. Mas é verdade, cara. Queijo quente com milho, vai ficar muito bom demais. Olha só, o PVzinho, nessas construções do PV, né, fazendo rango, o que você não faz? Você diz, não, isso eu não faço mais, já decidi, fazia e não quero mais fazer. Costela. A gente falou no começo. Costela já foi, né? Nossa, a costela tem um fetiche muito grande do pessoal. Costela. E o resultado final dela é sempre menos satisfatório do que o final de qualquer outra carne que eu sirvo. Não, mas daí tem os lances. Às vezes o custo de uma costela, pro pessoal que tá ouvindo entender, o custo pro cara que vai te atender num evento, ele vai cobrar mais caro pra te assar uma costela e deixar ela às vezes com muita gordura, com muita pele, do que te assar uma picanha. Às vezes o pessoal que vai falar, mas a costela é barata, ele bota lá, mas o pessoal sempre acha que é ele que vai fazer, né? Então a mão de obra numa costela é muito maior do que a mão de obra para assar uma picanha. Então os custos indiretos, que é o de equipe, tempo de atendimento, deixa o prato mais caro do que assar uma picanha, por exemplo. Eu chego lá, vou assar uma picanha pra ti e em 2 horas eu realizei teu atendimento, tô indo pra casa. E tu comeu bem pra caramba. A costela eu vou ter que ficar lá pelo menos 7, 8 horas pra depois tu me ver, comer e depois eu ir embora.
Então, assim, tem gente que é especialista nisso, que já faz uma churrasqueira grande para costela. Aquela que gira, né? Aquela que gira. Tem coisas que são funcionais e tem coisas que são bonitas. Por exemplo, a roda gigante de costela. Aquilo é bonito. É lindo. Bonito. Porque ela passa pelo calor, depois ela vai lá na Babilônia Mesopotâmica e volta. Né? Então, até ela assar, aquilo ali tende a deixar a carne borrachuda. Mas aí você coloca uma dessa para bonita e coloca as outras para assar embaixo. Aí você vai falar mal então disso aí. Não, eu não vou falar mal. Um pouquinho, Eu falo que ela é muito boa para ser bonita. É isso. Então. Mas não é funcional, não. É isso, a costela que gira, mas daí tem aquela giratória que gira no eixo dela mesmo ali, né? Só tem calor. O fogo tá sempre por perto, então essa é muito boa. Tá, vai, pergunta aí, Igor. Você queria fazer pergunta pra ele? Será que vão me achar churrasqueiro vadio porque eu não asso costela? Pode ser. Só que essa coisa de 2 horinhas, né? Não, eu asso a costela também, mas daí a gente tem que botar uma musiquinha, fazer um trago e nada comercial. É só pra administrar o tempo ali. Vai lá, Tá, Igor. mais uma do Fit que eu vi ali, aquele salgadinho de crepioca. Aquele ali vai também ou... Salgadinho de crepioca é bom? Tá bom. É bom esse? Bom, mas dá um trabalhinho. Porque a quantidade que fica pronta não é uma quantidade que... Tá, mas você pega o que? Eu já fiz só- e não deu certo. É Pega só a pra tapioca explicar pro e pessoal, faz tu mistura ovo, né? Mistura ovo, talvez um pouquinho de leite pra dar uma rendida e a tapioca, daí tu tempera como tu quiser. Aí tu vai bater como se fosse uma massa de panqueca. Tá. Aí tu coloca na frigideira, deixa ela bem fininha. Esse é um dos segredos, tá, Igor? Tu bota bem pouca massa, espalha ela numa frigideira antiaderente. Aí tu tira aquela massa como se fosse uma panqueca mesmo, bem fininha. Depois tu vai cortar aquilo ali do formato que tu quiser e vai levar air fry por uns 10 minutos a 200 graus. Então a tapioca O dia que eu fiz, não ficou. Eu vi ali, ficou Mas bonito. ficou murcha, qual foi o resultado? Eu acho que ficou muito dura. Eu acho que não ficou... Tá, não ficou um salgadinho gostoso? Não ficou. A tua ali tá bonitona ali no vídeo. Eu fiz várias até chegar naquela. Algumas não deu certo. Umas ficaram não tão crocantes, outras ficaram torradas demais. Então eu tive que acertar, porque no canal a gente passa um tempo. Coloca na air fry por em tantos graus e tantos minutos. Mas os equipamentos têm potência diferente, então às vezes o teu resultado vai ser diferente. O segredo é não desistir. Então diminui um pouquinho o tempo, aumenta um pouquinho o tempo, a temperatura. Eu não lembro qual foi o tempo que eu indiquei lá no vídeo, mas a minha ficou bem crocante. Depois tu termina finalizando com sal, né? Aí tu coloca um sal, um orégano, uma páprica defumada pra lembrar um gostinho de Doritos. E aí come com a maionese, né? Bah. Fits, aí mete num tártaro ali pra dar uma pegada. É bem legal, só que assim, tu vai fazer, por exemplo, uma fornada de air fryer, tu vai comer aquilo ali em 1 minuto, cara. Então até tu fazer outra, dá um trabalho rápido, danado. Se tu tiver assim um filho brincando pra dar um salgadinho um pouco menos calórico pra um filho, é legal, porque daí tu vai fazendo com ele, vai brincando. É uma boa. Então, olha só, você falou que pede rango fora. Quando você pede rango fora, como é que você deixa a crítica de lado e deixa só a fome imperar? Sabe, porque, você tem que deixar a crítica de lado. Você vai pedir alguma coisa, às vezes você faz melhor que o rango que você pediu. Por exemplo, pra mim, como a gente faz muita carne, às vezes pedir carne fora é um problema, cara. Às vezes você paga caro numa carne, você vai dizer, puta, cara, em casa eu ia fazer melhor. Eu peço assim na fome, mas é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Aquele ditado. Eu, quando peço um lanche, eu nem peço pra ser bom. Vou pedir um rango. Eu já peço mesmo em casa. Se eu for cozinhar pra mim, eu adoro miojo, cara. É um dos meus pratos preferidos. De tomate. Cozinho um miojo, daí às vezes dou uma aditivada nele, coloco um vinho frito por cima, alguma coisinha assim. Mas geralmente quando eu peço lanches, eu peço mais por uma praticidade, por um dia que eu não quero cozinhar. Pelo tamanho, né? E também. Então, não sei como é. Cara, uma das coisas que eu costumo pedir às vezes, que tem pouco no nosso mercado, é jantas. Porque como tem um jantar pronto, você fala? Eu gosto de comida macarrão. A minha comida preferida é bife à parmegiana. Então, volta e meia, eu vejo algum restaurante que tem bife à parmegiana e peço. Lanches eu peço bem pouco. Não sei se me saturou do tanto que eu trabalhei com isso, mas raramente, um domingo ou outro eu vou pedir um x-salada, mas eu peço mais pratos quentes mesmo. E o franguinho frito, né? Eu sou um cara que adoro rodízio de pizza. Geralmente eu não como pizza. Eu vou no rodízio de pizza, eu pego uma torre de frango frito, coloco com um molhinho ali e pego outra torre de batata frita. Essa é a minha diversão do dia. Aí eu escolho se com 2 litros de Coca Zero ou com choppzinho gelado. Daí depende do dia. Né? Mas, cara, pizza eu vou comer 2 doces no final pra dar uma experimentadinha e terminar de acabar com tudo, né? Mas, cara, eu adoro frango frito. Pra mim é um passatempo. Eu não sei se eu nem como porque eu acho gostoso, se é um passatempo. Não, o problema do frango frito é pedir em casa, né? Sempre chega murcho, né? A fritura é uma coisa que... A batata frita também. Existem algumas formas de a gente tentar deixar ela bem crocante até o final, mas raramente chega a 100%, né? Até no delivery, quando eu tinha, eu servia, dava opção de servir a batata frita no acompanhamento do lanche ou a batata chips. Porque a batata chips, ela, crocante, né? a gente fritava ela toda antes na operação do dia e depois eu colocava ela numa estufa de salgado, sabe?
Ficava quentinha, tipo onde tem quermesse aí, festa de São Donato, tal, festa de igreja, tem aquela batatinha frita caseira. Então a gente fazia o mesmo processo, deixava lá na estufa. Quando o cliente pedia o lanche, mais uma receita glossa. Fica aquela banhinha no beijo. Imagina, fina assim, banhada na Só que aquela chegava crocante e não tinha como não chegar. Cara, tem mais banha do que batata, porque ela é muito fina, ela não consegue. A banha tá em volta dela e no meio. Né? Depois colocava um temperinho. Aquilo lá pra mim é uma das coisas que se eu tiver algum lugar que tem aquilo, rodeio. Quando eu vou em rodeio, dançar um bate-coxa, né, maninho? Eu sou dançador, né? Aí eu sempre tenho um hot dog mal assombrado na saída do rodeio e uma batata dessa, né? Aí eu pego o hot dog pro outro dia de manhã e como a batata no dia. Já vou dormir mal, acordo pior ainda, é uma tristeza. Olha que não dá tempo mais. Sabe o que eu gosto de fazer, cara? Eu parei de fazer, mas cortar a batata doce quadradinho, jogar na air fry, só com páprica, sal e curry, velho. Bom. E um pouquinho de óleo pra dar aquela, né? Também botar na airfry. Faz na airfry e bota 1 litro de óleo junto pra ficar gostoso. Cara, vira o bar, vira o chipzão, assim, você come ela quadradinho, assim, você come sem parar, bicho. É bom, cara. Comer é bom sempre, cara. E a gente, às vezes, tem vontades diferentes, né? Então a gente vai comendo muito de uma coisa, depois troca o gosto, mas é sempre bom. Tá, olha aqui, não dá tempo pra mais nada, PVzinho, obrigado. O pessoal te encontra onde? Chef PV Show. O pessoal me encontra no Instagram, TikTok e YouTube, Chef PV Show, e também tem o site www.chefpvshow.com.br, um site de grandes amigos, uma equipe. Fechou, Igão? Tem uma convidar o pessoal pra nos seguir, né? E quem quiser contratar o Chef PV Show para eventos, paella de frutos do mar, paella de carnes, entreveiro e 2 tipos de churrasco aí, e também os hambúrgueres, é só entrar lá no Instagram que você vai ver meu contato lá também, tô aí, orçamento sem compromisso, 30 pessoas no mínimo, tá? Não me ligue pra fazer comida pra 2 pessoas, que não tem como eu te cobrar um valor pra 2 pessoas. Você não vai querer pagar R$1.000 por pessoa, né? Tem gente que te liga, tu não faz uma janta pra 2 pessoas, até fácil, né, cara? Mas vai dar 2 contos. Mas fácil, né? Fazer eu faço, né? Fazer eu faço. Eu de garçom ainda, entendeu? Às vezes tem alguém que queira, né? Então eu nunca vou deixar você sem orçamento, mas aí peço que você entenda e não me tire pra louco, porque senão vai dar merda. Vai, eu tenho alguma coisa. O aniversário do Dinão tá chegando, né? Ele podia contratar o... É verdade, né, cara? De não abrir fazer uma hamburgada, né? Mandei pintar a parrilha, hein? Tá novinha. Pra pintar fotos, a parrilha? Hein? Porque ela vai desgastando com o tempo. Então, a parte de dentro, o armário dos espetos ali, a grelha é de inox, tá boazinha. Tá lá na ferraria, o Conan tá dando um trato. Será que fica pronto ainda esse ano? Fica pronto esse ano. PVzinho, obrigado pela presença. Obrigado, galera. Obrigado, Igor. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes. Não esqueça de uma coisa nesse programa. Somos todos humanos. Gordos. A música